Olá! Vamos falar hoje sobre o transtorno específico da fala. Se nós pegarmos o livro de psiquiatria e a gente for na primeira unidade, que é o transtorno do neurodesenvolvimento, além de ter o transtorno do espectro autista, TDAH, déficit intelectual, transtorno motor e outros, tem o transtorno específico da fala que está dentro do transtorno da comunicação. E a gente vai falar um pouquinho sobre o transtorno da fala hoje. Dentro do neurodesenvolvimento, no transtorno da comunicação, nós temos transtorno da fala, transtorno da linguagem, transtorno não especificado, transtorno do início do desenvolvimento da fala, que acaba não sendo nada, a criança desenvolve bem, e outros transtornos também. Vamos concentrar hoje no transtorno da fala. O que é a linguagem? Linguagem é toda a forma que nos expressamos por falar, por gestos, por expressão facial, por choro, por movimentos e outras formas que expressa a nossa forma de falar. Nós temos a linguagem verbal e a não verbal. A linguagem também é outra coisa diferente da fala. A linguagem é o processamento neurológico de uma ideia que você quer expressar. A fala é o som que você quer dizer, a fonética, né? O som que você está escutando para uma pessoa entender a tua ideia que você está querendo expressar. Há um tempo atrás, quando eu comecei a psiquiatria, neurodesenvolvimento, eu estimulava muito as mães, né? Mamãe, essa criança não está falando, vamos estimular a fala. Existe a poda neuronal, a neuroplasticidade, que muitos já sabem, né? Que o cérebro vai se atrofiando, os neurônios, a neurotransmissão. E a criança pode não verbalizar, principalmente depois dos 7, 8 anos, com a segunda poda neuronal. A gente pode comentar outro dia aqui. Mas o importante é o seguinte, eu estimulava as mães, mamãe, vamos estimular a forma silábica, babá, mamar, água. Só que, na verdade, a criança não chega a falar antes de ter outros passos prévios, amadurecidos para desenvolver a fala. E aí eu queria salientar um pouquinho hoje aqui. Primeiro é a observação. Tá? Se a criança não observa e tem que amadurecer essa questão de observar, é neurológico, ela não vai conseguir falar. Segundo é o ouvir. Muitas vezes, um dos protocolos ouros que a gente tem que fazer com a criança na suspeita de autismo, para descartar transtorno na fala, audiometria, e o beta-teste também está indicado. Tá? Outra coisa é compreender. Se a criança não compreende, né, no processamento, como é que ela vai interagir com você e desenvolver a fala? É uma coisa muito importante. Outra coisa é a imitação. Tá? Antes eu chegava para as mães, vamos estimular a criança a falar. Se a criança não tem imitação, ela não vai conseguir falar. Por exemplo, vamos colocar isso na prática. Muitos de nós já vimos a criança usar o sapato do pai, a roupa da mãe, e andar na casa, imitar o irmão mais velho. Isso é um amadurecimento da imitação e a gente precisa de estimular isso também. Tá? Outra coisa importante é a interação. A criança precisa de interagir. Tá? Como que funciona isso aí? É muito interessante. A criança está lá no quintal, passa um helicóptero e aí a criança fala, o pai fala, né? Olha lá, querido, olha lá o helicóptero. E a criança continua olhando para a árvore, para a minhoca, que seja. Então, ela não tem aquela atenção compartilhada, ou seja, ela não interage com outra pessoa em volta dela. Isso é muito importante para desenvolver, para depois começar a falar. Tá? Outra coisa também, a criança precisa de estímulo. Exatamente. Tá? Intervenções precoces, até antes do diagnóstico fechado, se não é um autismo, se não é um transtorno específico na fala, se é um déficit de atenção, um TDAH, precisa de estimulação. Não é muitas vezes que a gente escuta os médicos falando, não, mamãe, espera o tempo da criança, vamos entrar com intervenção. Tá? Outra coisa interessante também, depois de ter amadurecido todo esse espaço, a gente vê a pronunciação dos sons. Aí sim a gente estimula a forma silábica, né? Geralmente a criança 6, 8 meses começa a balbuciar, 1 ano e pouco começa a falar, e aos 2 anos já praticamente já está falando uma linguagem de adulto normal praticamente. Isso é o parâmetro, tá? Claro que tem um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas tem um limite também. E finalmente, depois da criança amadurecer todos esses passos, tá, neurológicos, ela vai desenvolver a fala. Então, pelo contrário, hoje eu indico às mães, mamãe, vamos estimular a atenção compartilhada, a imitação, ver se a criança está compreendendo, a interação, os estímulos são muito importantes e, por fim, chegar na pronúncia das sílabas, né, dos sons. E aí sim a criança vai desenvolver
a fala. E muitas vezes a criança também não está fechando o critério diagnóstico para transtorno do espectro autista, sim um transtorno específico na fala ou um transtorno específico na linguagem, né, na comunicação, certo? Abraço e até a próxima.